Continuando aqui a matéria de farmacologia, vias de administração, agora via intramuscular. Vamos a ela. Então, a via intramuscular é a introdução do medicamento dentro do tecido muscular. E o tecido muscular, como a gente já sabe, é um tecido que é altamente irrigado por vasos sanguíneos. E por conta dessa característica, o tecido muscular vai fornecer uma absorção muito mais rápida do que a via subcutânea, justamente por essa vascularização que ele apresenta. Então fica aí já a primeira dica para vocês gravarem essa ordem aí de rapidez de absorção entre as vias parenterais. Tá? É importante vocês terem essa noção. Tamanho da agulha aqui. Como a gente quer acessar um tecido profundo, o tamanho da agulha ele tem que ser maior do que o das outras vias, do que o da intradérmica e o da subcutânea. Por quê? A agulha ela vai ter que atravessar todo o tecido subcutâneo, todo o tecido adiposo e também acessar o músculo, que é profundo. Então o tamanho da agulha aqui vai ter que ser maior. O ângulo de inserção da agulha, nesse caso, vai ser de 90 graus. E ao contrário da subcutânea, ele não vai ter variação, é só 90 graus, tá? Em qualquer situação. E o volume a ser administrado, ele vai depender de qual músculo você vai utilizar para fazer a injeção. Tá? Cada músculo vai ter uma característica individual e um volume também específico. Então aqui vamos ao músculo deltoide, tá? Que é um dos músculos mais utilizados para a administração de medicamentos, principalmente aí para a administração de vacinas. Tá? Então, em algumas pessoas, o músculo deltoide ele pode não ser muito desenvolvido. Tá? A pessoa pode ter uma pouca quantidade de massa muscular nessa região, mas que também não impede de ser feito o medicamento. Só que, é claro, respeitando o volume a ser injetado. Então, o volume administrado por essa via pode variar aí de 2 até 3 ml, tá? Dependendo do tamanho do deltoide da pessoa e do estado dela. Como eu falei, né, é utilizada geralmente para administração de vacinas. Aqui está uma demonstração de como você deve achar a região onde a agulha vai ser inserida. Ela fica na região medial do deltoide. Tá? Você vai atingir literalmente o meio do músculo. É ali que você vai ter que introduzir a agulha. Lembrando que é sempre num ângulo de 90 graus. E acho que não estava escrito ali no parágrafo anterior. Mas o bisel, que é aquele corte que tem na pontinha da agulha, ele tem que ser lateralizado. Isso para qualquer injeção intramuscular. Então gravem isso. Ângulo de 90 graus com o bisel lateralizado. Vasto lateral. Esse músculo aqui, em adultos, ele não é muito utilizado, tá? Vocês vão utilizar mais ele na administração de medicamentos e vacinas em crianças com menos de 2 anos, onde a injeção no glúteo não é indicada, se faz no vasto lateral. Então a posição, o local da administração, vai ser no terço médio. Você vai dividir o músculo em três partes e vai administrar na parte do meio, tá? Na região lateral da coxa. A técnica aqui vai ser igual a qualquer via intramuscular, com ângulo de 90 graus e bisel lateralizado. E é claro que em crianças você vai respeitar também o tamanho da agulha, existem agulhas específicas para criança. E temos que ficar atentos também ao volume, tá? De 3 a 4 ml. Nós temos também uma via que não é tão comum, tá? Eu mesmo, ao longo da minha trajetória, não me lembro de ter feito medicamento por essa via, tá? Que é a ventroglútea. Ela é feita no glúteo, mas não naquela região tradicional do glúteo. Ela é feita mais na lateral, como a gente vai ver ali na imagem. Não é uma via assim que é muito comum, mas ela também pode ser utilizada. O volume aqui nessa via é de até 4 ml. Eu vou ver se eu coloco no chat um vídeo complementar, uma demonstração da administração por essa via. Aí vocês vão dar uma olhada como se faz. Aqui, ó, vocês podem perceber
que ela não é feita naquele local tradicional aqui no quadrante superior externo, ela é feita mais na lateral, tá? Ela é feita ali próximo à região do trocânter, ali próximo à cabeça do húmero, mais na lateral do quadril. Tá? Então fica aí registrado que essa via também é possível e é mais uma via para a gente aprender. E por último, nós temos a via aqui, que é a via de preferência para administração intramuscular em qualquer ambiente hospitalar, clínico. A gente sempre vai dar preferência para essa via, que é a dorsoglútea. Então, por que a gente dá preferência a ela? Porque é uma área onde tem um músculo grande. E quando o músculo é maior, existe uma menor possibilidade de acontecer algum problema, alguma complicação. Então, a via dorsoglútea, ela não é recomendada para crianças com menos de 3 anos, tá? Mas você pode encontrar referências aí também em menores de 2 anos, que aí nesse caso vai ser feito no vasto lateral. E o volume aqui, dentre todas as possibilidades de injeção intramuscular, essa é o que apresenta maior capacidade de volume, tá? De 5 ml. Aqui tem uma imagem, ó, aquela imagem tradicional, todo mundo já deve ter visto. Você traça uma cruz no meio, na parte superior aqui do glúteo, usando como referência aqui, ó, o cóccix. E aí você traça uma cruz usando como referência o cóccix. E no quadrante superior externo, em qualquer lugar dessa região aqui, você pode administrar sem medo, porque aqui você não tem risco de atingir nenhum nervo, tá? Então as complicações que podem acontecer nessa via são também as que podem acontecer nas outras. Abscessos, infecções, ulcerações e até necrose, mas isso aqui já é mais difícil, só se você administrar um medicamento errado ali que não deveria ser feito por essa via, tá? Mas abscessos podem acontecer sim, fica um caroço na região. E por último, para a gente finalizar, nós temos a via intravenosa, ou também chamada de endovenosa. Aqui o medicamento ele é introduzido diretamente nos vasos sanguíneos, no caso nas veias, tá? A vantagem dessa via é a rapidez da ação do medicamento, porque aqui, como o medicamento ele já vai direto para a corrente sanguínea, o efeito dele é imediato. Então a via intravenosa ela é a via mais rápida dentre todas as vias de administração. Então o efeito aqui ele é imediato, é a via mais rápida. Os medicamentos aqui eles podem ser administrados de maneira contínua ou intermitente. O que é um medicamento administrado de maneira contínua? Por exemplo, uma bolsa de soro, que ela vai ficar ali gotejando durante horas e quando ela terminar você vai lá e troca. Então ela não para de ser infundida. Ou você pode preparar em uma seringa maior, uma seringa de 20 ml, uma medicação, você vai ali, acopla a seringa no dispositivo, né, que você vai colocar junto ao gelco, que a gente vai ver mais para frente, e você infunde aquela medicação e após o término você vai lá e fecha o dispositivo. Então isso é um modo intermitente, você administra e para. Intermitente é isso, você faz, para e depois se você precisar você faz de novo. Então você faz e interrompe, isso é intermitente. E o contínuo, fica o exemplo da bolsa de soro. Uma coisa importante é uma contraindicação aqui para a via intravenosa. Não se deve administrar, é proibido administrar medicamentos oleosos ou em suspensão. Por que isso? Na via endovenosa, a gente só pode fazer medicamentos que são diluídos em água ou em soro, tá? São líquidos aquosos. Quando existe um medicamento oleoso, por exemplo, ele é diluído em óleo, ou quando ele é em suspensão, suspensão é aquele medicamento, quando você deixa ele parado durante muitas horas, aquele pozinho ele começa a vir para o fundo, ele decanta. Então ele tem cristais em suspensão, aquilo ali tem material sólido. Então dentro das nossas veias não pode haver nada sólido, não pode ter óleo, nem pode ter ar. Então se você fizer um medicamento com essas características aqui, oleoso ou em suspensão, você pode causar um quadro grave no paciente, você pode levar ele a ter uma embolia. Tá? Então tem que ter muita atenção quanto
quando você vai administrar um medicamento, se ele pode ser feito por aquela via. Tá? Então, um exemplo de medicamento oleoso, no caso aí, são os hormônios injetáveis, os anticoncepcionais que as meninas tomam. Aquele medicamento ali ele é diluído em óleo. Tá? Tem alguns também que são em suspensão, então eles não podem ser feitos por via endovenosa, com risco de você causar um dano irreversível ao seu paciente. Então, quais são as complicações da via intravenosa? Primeira, embolia gasosa, que é se você fizer uma medicação sem retirar o ar, por exemplo, você vai administrar soro e você não saliniza o equipo, você pode injetar ar ali dentro do sistema vascular do paciente. Então isso pode levar a uma embolia gasosa. Septicemia, isso aqui é infecção. Como você vai introduzir direto na corrente sanguínea, se tiver qualquer contaminante aqui, ele vai também direto para a corrente sanguínea. Tá? Então qualquer contaminação aqui ela pode ser agravada e se tornar uma septicemia, que é uma infecção generalizada. Outra complicação possível é a sobrecarga hídrica. No caso, se você administrar muito soro, tá? Além de um certo limite, a pessoa vai ficar com uma sobrecarga de líquidos no corpo. Aí, por último, pode acontecer o choque. Tá? E o choque aqui não é aquele choque elétrico quando você põe o dedo na tomada, não. Choque na área de saúde é o colapso do sistema cardiovascular, do seu sistema circulatório. Tá? Isso aqui mais para frente a gente vai entender melhor o que é. Essas foram as complicações sistêmicas, que envolvem o sistema orgânico como um todo. E tem também as complicações locais, que podem acontecer aqui no local da punção, como, por exemplo, hematomas. Quem nunca foi puncionado aí no atendimento médico e ficou roxo, fica aquela mancha ali durante vários dias. Infiltrações e extravasamentos. Isso aqui acontece quando você, por exemplo, fica no soro e o acesso é perdido e o medicamento ele é infundido no tecido subcutâneo. Tá? Então, pode acontecer o acúmulo desse líquido ali no tecido subcutâneo. Pode acontecer também uma inflamação dos seus vasos sanguíneos, tá? Uma inflamação da sua veia, onde você foi puncionado. E essa inflamação a gente dá o nome de flebite. Alguns medicamentos eles têm um potencial maior de causar flebite. E por último, pode acontecer a coagulação, tá? E você perdeu o acesso por conta da coagulação, que é uma reação natural do seu organismo. É a coagulação para evitar as hemorragias. Então nós encerramos por aqui as vias de administração e na próxima semana nós vamos dar continuidade com a matéria. Espero vocês e até lá. Qualquer dúvida é só postar no chat que eu respondo. Um abraço, pessoal.